vários fatores, mas são 5 jogadores aí que não contribuíram em nada. Então, assim, é complicado. E um time que já era um time mais ou menos limitado, já tinha perdido 2 jogadores no início do ano, perdeu mais 2 depois, fica muito complicado. Então, se tem coisas que tem que cobrar de forma justa. Agora, cobrar coisas que não existem para tumultuar, no Vasco acontece, de novo, volta aquele movimento político. É um movimento político. Porque certas cobranças obviamente um movimento político. De pessoas que talvez pensam diferente, pessoas que não concordam, pessoas que queriam estar lá e não estão. Então, assim... As cobranças é mais sobre viés político do que propriamente da torcida. E aí é o que acontece. Essas pessoas às vezes tem um pouco de voz na internet e aí consegue levar uma galera da torcida junta, entendeu? Porque assim, o Vasco errou vendendo a 777 de qualquer jeito. E essas pessoas agora querem que o Vasco venda de qualquer maneira de novo. Então assim, parece que não aprendeu com os erros. Mas tudo isso por quê? Por política. E eu falo mais. Essas pessoas querem que venda o Vasco de qualquer forma. Eu quero que venda o Vasco, mas não de qualquer forma. Mas essas pessoas querem que venda o Vasco de qualquer forma por 2 motivos. Porque, primeiro, se der problema, se vier vender para uma outra empresa tipo a 777, foi culpa do Pedrinho porque o Pedrinho vendeu errado. E se der certo, não é mérito do Pedrinho também. Tá entendendo? Então, assim, tira qualquer responsabilidade, mérito do Pedrinho. Quer dizer, responsabilidade se for ruim, mérito se for... tira o mérito se for coisa boa. Então, assim, tudo isso, cara, me incomoda porque eu sei, eu vivo lá. Tudo isso é movimento político. É personagem que fica gritando, cara, na internet, porra. Cara, o Vitor Portugal, que é, porra, você falou aí, meu primo, meu irmão vascaíno doente, totalmente retardado, que nem eu, todos nós, por futebol. Ele é um cara que vai em todos os jogos do Vasco, de São Januário ele tá lá, né? Vai alguns fora também, quando tava em Minas lá com a gente lá. Ele falou aqui, o problema do Vasco não é o técnico, mas vocês não estão prontos para essa conversa. Mais por aí? Eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Não, responde primeiro. Não, então, eu acho que o problema maior não foi o técnico, tá? Eu achei que o Rafael Paiva errou, sim, em muitas coisas, em insistência. Você era defensor do Paiva. Sempre fui defensor do Paiva e acho até que o Vasco poderia melhorar se tivesse um time melhor. Mas ele sim também tem erro, e que foi teimosia de esquema, de jogadores. Só que eu vou te falar uma coisa, é uma linha do tempo. O Paiva pega o Vasco destroçado, arruma o Vasco, consegue deixar o Vasco competitivo, só que ele também, cara, ele é prejudicado, ele perde jogador pra caramba, não é reforço, não tem reforço, altura, o Vasco é obrigado a fazer milagre. Exatamente, e aí você começa a colocar jogadores que não estão 100% prontos pra jogar, mas a torcida cobra, que é o Paê, que é o Coutinho, o Souza, Alex Teixeira que chegaram, tem que jogar. Então, cara, você desmonta tudo, sai David. Então, assim, Léo Pelé falhando todo o jogo, Galdames... Os 3 gols que o Vasco tomou, poderia ser o Guardiola que não ia deixar de tomar, pô. O Galdames falha em 2 gols, o Léo Pelé falha sempre em todo jogo. Então, assim, eu acho que esse é um problema que sempre iria acontecer. Agora, ele teve seus erros, sim. Rafael Paiva teve seus erros. Mas, se ele tivesse um time melhor, se ele tivesse 2 zagueiros disponíveis para ele que desse segurança, um volante que desse segurança. Até tinha esse volante que também é um dos erros dele, que ele tirou o Hugo Moura, não sei porquê. Ele tirou o Hugo Moura, que a gente falava aqui. Não, o Verratti ele tirou mais por opção de jogo mesmo, tava ali, né, tentou mudar. Mas o Hugo Moura ele tirou contra o Internacional por opção, assim, colocou o Galdão, a gente não entendeu. A gente chegou no estádio, olhou a escalação, não entendemos por que ele fez isso. Então são erros. Só que, o Vasco tá assim por conta do Rafael Paiva, não é bem assim. Eu acho que não é bem assim. Acho que nessa engrenagem toda ele acabou errando o caminho. Eu ia te perguntar sobre isso. Tentando fazer quase como um advogado do Rafael Paiva. Você falou que nenhum técnico iria assumir para pegar 3 jogos, né? Mas você não acha que, pensando nesse fato, não seria melhor ter deixado o Paiva, já que ele já conhecia o elenco, já teve toda essa função de reestruturar? Não seria mais justo deixar o Paiva terminar esse ciclo? A gente levando também em consideração que ele estava remendando e tal, e tipo, não seria prejudicial botar o Felipe agora, que tipo, vai pegar o elenco sem entender mais ou menos quais são as deficiências? Concordo plenamente. Se mantém ele, a torcida ia reclamar. Tirou, colocou o Felipe Maestro, a torcida reclamou. Se trouxesse um outro técnico, a torcida ia reclamar também. Então, assim, fica difícil você tomar decisão. Porém, o Rafael Paiva, ele realmente vem numa linha, nesses últimos jogos, assim, que realmente ele vem errando em escalações, ele vem errando em insistências. E aí manter ele já até o final, né, poderia gerar uma crise. Aí vamos desenhar um cenário que o Vasco não ganha nenhum desses jogos, e fica ali 43, todo mundo vai ganhando, vamos supor que o Vasco entra na zona. Aí o Pedrinho ia ser cobrado por não ter mudado.
Entendeu? Mas também pode acontecer a mesma coisa, se for o contrário. Mas pelo menos ele tentou mudar. Entendi. Entendeu? Aí ele se acontecer, vai ser cobrado do mesmo jeito, mas pelo menos ele tentou mudar. Então, assim, eu acho que ele fez o que tinha que fazer. Quem critica, eu falo muito isso. Os caras criticam, mano, qualquer coisa que vier acontecer, mas não dão uma solução. Não fala assim, eu acho que deveria ter feito isso, como uma opinião de torcedor, uma opinião... Não. Ele só critica e pergunta, pô, mas tu faria o quê? Eu não faria isso. Tá, você não faria isso, mas o que você faria? Aí não fala, não dá uma solução, sabe? Eu enxergo hoje que a torcida do Vasco tudo reclama. Nada mais satisfeito com nada. O Vasco vive um século XXI tenebroso comparado à grandiosidade da história do Vasco da Gama. Sim, com certeza. Né? Cara, a gente brinca, a gente zoa, mas eu respeito o Vasco como instituição de uma forma absurda. Eu vejo o Vasco com um potencial de médio e longo prazo surreal, porque se o Botafogo, com todo respeito à Machadinha, agora não é palhaçada, se o Botafogo, com o tamanho de torcida que tem, com a representatividade que tem, conseguiu se estruturar, um Vasco, um time de massa, uma torcida com mais de 10, 15 milhões, 20 milhões. Mais de 20 milhões. Na tradição, 20 milhões vocês mais falam. De 20, Mais de 20 milhões de torcedores. Quarta, quinta maior potência relacionada à torcida do país. Entrar uma SAF com um trabalho profissional, um trabalho sério, se reestruturar o Vasco, irmão, vai ser mais um brigando por título. Com certeza. Entendeu? Só que eu enxergo que são muitos interesses pessoais, muita bandidagem dentro do Vasco. Sim, muita politicagem. Mas a bandidagem que eu falei está atrelada à politicagem. Entendeu? É muita gente usufruindo de certos poderes, perpetuando dentro da instituição Vasco da Gama e não consegue sair. Parece que está numa caverna, num limbo o Vasco. Então, tipo assim, na zoação é legal pra caramba, mas, meu irmão, todo mundo é fracasso, o torcedor tá de saco cheio. Então tá mais fácil hoje você reclamar do que você enxergar um cenário positivo. Eu entendo a galera que critica também, porque chegou um momento que o Botafogo os caras largaram. Não tem mais paciência. Então teve público Botafogo 2.000 pagantes, irmão. Eu estava lá. Teve jogo de 1.000, acho que foi controlaria, se não me engano. Então chega um momento. Foi triste. Cara, de verdade, todo ano, a média de torcida do Vasco, São Januário é uma capacidade pequena, mas o jogo tá lotado. O Vasco joga 1, 2, 3 vezes no Maracanã, 60 mil no Maracanã. Isso é uma torcida carente de idolatria, é uma torcida carente de títulos. E mesmo assim não larga o osso. Então, se chegar um trabalho sério dentro do Vasco, transforma o Vasco, irmão. Vai ter a reforma de São Januário agora, né? Muito maneiro. Não foi aprovado? Então, seria agora na virada do ano, a gente estaria agora se despedindo, a gente estava no clima de despedida, já chorou. Não vai ser mais. Vai se estender um pouco, porque a empresa que compraria o potencial construtivo não comprou, né? O Pedrinho explicou, eu não vou saber explicar exatamente como ele falou agora, mas estava tudo certo, e nesse meio que tudo certo chegou outras propostas, e aí ele esperou um pouco mais para ouvir. O comprador certo acabou desistindo, ele está tendo que negociar novamente, então vai passar para depois do Carioca. Então, assim, vai reformar, mas não vai ser agora, deve começar ano que vem, depois do Carioca.